Já imaginou viajar no tempo? Poder ir para o passado ou para o futuro com a mesma facilidade que você atravessa a rua da sua casa? Ou então poder fazer coisas que outras pessoas não conseguem enxergar e nem mesmo compreender, quase como se fosse mágica? Pois é, alguns personagens especiais possuem esse tipo de habilidade. Eles podem se mover por dimensões diferentes ou pertencem a dimensões diferentes, dimensões superiores à nossa. Nesse vídeo eu vou te falar sobre esse tipo de personagem, personagens que conseguem ir para outras dimensões ou pertencem a dimensões superiores. Vou te explicar o que são essas dimensões, como funciona esse tipo de poder e, claro, por que ele é simplesmente roubado demais e pode acabar definindo uma batalha inteira. Agora, já indo pro vídeo, obviamente, para eu te explicar poderes de outra dimensão, primeiro eu tenho que te explicar o que são essas dimensões. E vale deixar claro que aqui eu não tô usando o conceito de wiki de batalha, de sistema de tier, de nada disso. Esse tema de dimensões é abordado na ciência do nosso mundo e também é abordado em várias obras. Eu vou me basear nisso e não em nenhuma dessas wikis de batalha, então não precisa se preocupar em mandar textão sobre isso. Mas agora, indo pro tema, para eu te explicar dimensões, eu vou ter que dividir essa explicação em três partes. A primeira parte vai ser o que não são, a segunda parte, o que são na nossa ciência, e a terceira parte, como ela é na ficção, ou seja, como essa questão da dimensionalidade funciona na ficção. E esse terceiro aspecto pode acabar variando bastante, mas relaxa, eu não vou falar que a gente tem que tratar tudo como se fosse um artigo científico e tem que ser 100% preciso com como as coisas funcionam no nosso mundo. E eu sei que nem sempre os autores levam essa questão de ciência completamente a sério e muita coisa fica bem diferente de como é a nossa ciência. Eu só vou pegar o embasamento pra gente entender melhor o que essas coisas são. Mas agora bora lá. O que não são? Isso aqui é só para falar sobre um tema específico. Não são universos alternativos. Sabe quando algum personagem vai para um lugar que é simplesmente outro universo, às vezes idêntico ao nosso, ou então que funciona exatamente igual? As leis da física são iguais, o mundo se parece, essas coisas todas? Pois é, muitas vezes na ficção isso é chamado de uma outra dimensão. Porém, isso é só um universo alternativo. A forma como muitas obras tratam de que dimensões são outras realidades como um universo alternativo tá errada, e eu já vou te explicar por quê. Mas por enquanto já mantém em mente que, por exemplo, abrir uma brecha para um outro mundo ou esse tipo de coisa não tem nada a ver com dimensões. Agora bora para o que são dimensões na nossa ciência, ou seja, o que a gente conhece como dimensões. Para deixar claro, eu vou resumir o máximo possível porque o vídeo e, na verdade, o canal inteiro não são exatamente sobre ciência, são sobre ficção, super-heróis, poderes, séries e essas coisas. E eu tô usando a ciência como um meio para explicar isso e não como um objetivo final. Mas beleza, resumidamente, na física e na matemática, quando a gente fala de dimensões de um espaço ou de um objeto, a gente está falando de coordenadas necessárias para especificar onde ele está, ou direções ou medidas do espaço. Basicamente, se eu mostrar para você esse jogo de xadrez e te pedir para você explicar onde está o rei, você vai explicar para mim com base nessas linhas e nessas colunas, porque são todas medidas necessárias e todas que existem aí. As peças só podem se mover nessas direções, elas vão para frente, para trás, para esquerda e para direita, ou uma combinação disso, elas não conseguem ir para cima ou para baixo. Você, por outro lado, consegue ir para os lados, para frente, para trás, para cima e para baixo, porque você é 3D, consegue se mover em 3 dimensões. E com isso dito, o nosso mundo é 4D, porque existem essas 3 dimensões espaciais, altura, largura, comprimento, e tem uma dimensão temporal, que é o tempo, porque, por exemplo, se eu marco de me encontrar com você, eu também tenho que marcar o horário, não só o lugar. E acontece que tempo e espaço não estão separados, eles são uma coisa só chamada espaço-tempo. Existem várias questões que provam isso, mas esse não é o foco do vídeo. E sim, eu sei que existem teorias que apontam um número maior de dimensões do que 4, porém, para simplificar as coisas, eu vou ficar só com essas 4 básicas. Agora, se você quiser imaginar interagir com um ser de uma dimensão superior ou algo assim do gênero, imagina que você é essa bola 2D e está seguindo esse quadrado 2D. Você consegue encontrar ele porque todas as direções ou dimensões para as quais ele consegue se mover, você também consegue. Só que se ele se torna 3D, ele consegue ir para cima ou para baixo. Para você, para cima ou para baixo, não existe e vai parecer que ele só sumiu. Isso aqui já mostra pra gente porque esse tipo de poder é tão absurdo, porque esse tipo de personagem consegue se mover, por assim dizer, ou interagir, agir, tomar alguma ação em uma direção ou de uma forma que pro outro não faz sentido e não pode ser percebido. Só que isso não significa que um ser de uma dimensão superior é como se fosse um fantasma absoluto em todas as questões para um ser de uma dimensão inferior. Imagina que você vai brigar contra um viajante no tempo. Você é 3D, você só consegue ir para os lados, para frente, para trás, para cima e para baixo. Ele é 4D, ele faz isso tudo, mas ele consegue ir para antes ou depois. Se ele for para amanhã, para ontem ou algo do gênero, você não vai conseguir acertar ele, porque ele está usando dessa dimensão superior para ir em um lugar que você não alcança, você não consegue nem sequer perceber. Só que se ele for no momento que você tá, ele vai estar no mesmo ponto da 4ª dimensão que vocês vão estar em contato, você vai poder bater nele. Isso não é só para o tempo, para outras supostas dimensões superiores seria mais ou menos a mesma coisa. Se um ser de uma dimensão superior quer interagir com um ser de uma dimensão inferior,
inferior, ele vai ter que projetar pelo menos uma parte dele nessa dimensão inferior, e assim o ser dessa dimensão inferior pode entrar em contato com ele. Por exemplo, imagina que a parede perto de você é um plano 2D. Mesmo que ela fosse um plano 2D e você é um ser 3D, quando você colocasse sua mão nela, uma parte 2D sua ia se projetar nessa parede. E se algum ser lá nesse mundo 2D atacasse essa parte sua que foi projetada, você iria sentir aquilo. Beleza, a gente já entendeu que dimensões não são mundos paralelos, elas são basicamente medidas do espaço. Eu acho que você percebeu que estar em um mundo com mais dimensões não necessariamente vai te tornar mais poderoso. Por exemplo, nós estamos em um mundo com 4 dimensões, mas nós só possuímos 3 e nós só conseguimos interagir com 3. O tempo passa pela gente, mas a gente não consegue fazer nada sobre isso. Se o mundo tivesse 717 dimensões, nós também não seríamos mais poderosos, porque a gente só conseguiria interagir com 3. Agora, se, por exemplo, você tem mais de 3 dimensões, por exemplo, 4, você pode fazer mais coisa, você pode ir em outros sentidos que para nós, seres 3D, nem faria sentido. Só que percebe que isso não necessariamente torna você mais forte, mais resistente ou algo assim do gênero. Você só pode se mover de uma forma que para os outros não faria sentido, ou que eles não têm acesso. Você só seria mesmo mais forte, mais resistente ou até maior se você virasse um outro ser, se mudasse de forma ou algo assim do gênero. Mas ok, eu acho que agora já foi o bastante da parte científica, por assim dizer, né? Já deu para entender bem qual que é o conceito real das dimensões. Dito isso, como todo mundo sabe, nem sempre a ficção vai seguir isso aqui à risca. Bora falar de alguns conceitos que são aplicados em obras fictícias. Dimensões que lá não funcionam iguais às nossas. Por exemplo, em One Punch Man, nós fomos apresentados a uma dimensão superior, onde God habita, e um ninja chamado Empty Void também consegue acessar ela. E bom, teoricamente, isso deveria passar pelo tempo, só que aparentemente o Empty Void, por exemplo, consegue acessar essa dimensão superior, mas ele não consegue viajar pelo tempo, por exemplo, indo para o passado, o que mostra que ou o tempo não é a 4ª, mas a 5ª dimensão, ou que essa dimensão não funciona da mesma forma como a gente imaginaria que funcione. Basicamente, ficção não seguindo à risca como funcionam as coisas no nosso mundo. Uma coisa parecida acontece na DC Comics. Lá nós também temos outras dimensões, inclusive na DC a 4ª dimensão é o tempo, porém nós temos outras dimensões que são só mundos paralelos mesmo, e nós temos dimensões que são mundos paralelos, mas interagem com as dimensões em que a gente vive, que a gente interage normalmente, como se fossem as dimensões superiores que a gente conhece. Por exemplo, o Mr. Mxyzptlk, que enche muito o saco do Superman, vem da 5ª dimensão, que lá na DC seria quase que o equivalente a uma dimensão da imaginação, o que pra gente não faz o menor sentido, mas ok, lá faz. O Mr. Mxyzptlk tem poderes que parecem mágica, mas isso é porque ele vem de uma dimensão superior, e aí ele consegue sumir ou então aparecer de volta, projetar partes diferentes dele de formas diferentes à vontade, porque ele é de uma outra dimensão superior à nossa. Além disso, por essa dimensão ser quase como se fosse a imaginação, ele consegue fazer coisas imaginárias, sabe, meio absurdas acontecerem, como se você estivesse pegando um copo e levando de um lugar para outro. Como eu falei, eles tentam aplicar um pouco do conceito real, só que distorcido daquela forma fictícia. Isso aqui é muito importante se observar quando a gente vai analisar um personagem assim. É sempre importante ver como a obra trata aquilo, mais um motivo para não generalizar as coisas. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixem um like, se inscrevam no canal. Esse aqui é um vídeo do nosso quadro Combateologia Teórica, onde a gente analisa poderes, personagens, interações entre poderes e batalhas entre personagens de uma forma mais lógica mesmo, tentando encontrar uma forma precisa de analisar isso, mas buscando sempre se divertir, porque obviamente isso aqui é só entretenimento. Eu enxergo isso como um jogo, espero que vocês também. Ninguém precisa brigar por isso. Voltando para o tema, agora que a gente já entendeu que as dimensões não são o que elas são no nosso mundo e como elas podem ser na ficção, bora falar do tipo de poder que vem com a dimensionalidade superior, ou seja, ao você ser de uma dimensão superior. Primeiro é importante ressaltar que não te torna invencível, como a gente já falou. Para interagir com um ser de uma dimensão inferior, você tem que se projetar lá e aí naquele espaço ele consegue te acertar. Por exemplo, mesmo que você viaje no tempo, se você aparece no momento do tempo em que eu consigo tocar em você. E também é importante destacar que não dá para medir isso. Alguns sites tentam fazer, mas é só especulação. Algumas dessas coisas têm embasamento científico, muitas não têm. Mesmo as que têm embasamento científico, a gente não consegue aplicar de uma forma muito prática. Então, por exemplo, bater muito forte, isso atravessar a linha do tempo, ou então você, sei lá, rasgar o tempo, rasgar o espaço, abrir um buraco para um outro mundo e isso ser descrito como ir para outra dimensão.
Nada disso pode ser medido. Então, a gente entende que, ok, esse cara é muito forte, só que isso não é prático bastante pra gente falar o quão forte ele é, entende? Não serve como uma medida direta, porque eu acho que vocês perceberam que isso aqui não é sobre ser muito poderoso, é sobre um tipo de habilidade, e esse tipo de habilidade é sobre movimento, direção e interação. Personagens com dimensionalidade superior conseguem se mover ou interagir com o mundo de outras formas que para os outros nem sequer faria sentido. Por exemplo, Diobrando consegue parar o tempo. É como se ele estivesse congelando o avanço da quarta dimensão. Rito consegue pular o tempo, como se ele estivesse pulando casas na quarta dimensão. Whis consegue voltar no tempo, como se ele estivesse forçando a quarta dimensão a voltar. Um exemplo bem prático para quem quer falar de lutas é o Saitama com seu soco da inversão da causalidade. Naquele golpe, o Saitama lançou o ataque no futuro, mas ele só acertou no passado. Pro Garou, o Saitama apareceu do nada, mas percebe que no momento que o Saitama acertou o soco, ele estava no mesmo momento da linha do tempo que o Garou? É realmente bem assim que funciona. É muito mais uma habilidade especial sobre você conseguir se mover de uma forma que os outros não conseguem, ir para lugares ou momentos que os outros não conseguem, ou fazer coisas que teoricamente não fariam sentido. Como eu falei, é muito mais sobre habilidades especiais e muito pouco sobre poder bruto e ser super destrutivo ou algo assim do gênero. Porque, por exemplo, um personagem pode, na base da velocidade bruta, viajar no tempo, só que não necessariamente ele tem o poder de afetar a quarta dimensão à vontade. Ou, por exemplo, um personagem pode, por exemplo, ter poder bastante para destruir, digamos, tudo que existe. Teoricamente, com isso, ele também estaria destruindo o tempo, mas isso não significa que ele viaja pelo tempo. É sempre importante observar a lógica que cada série segue, ou seja, como ela trata essas dimensões e como funcionam as habilidades de cada personagem. Justamente nessa questão, bora falar agora de como se analisaria isso em combate, e obviamente caso por caso. Eu acho que ficou bem claro que não dá pra generalizar. A gente tem personagens que são 4D porque eles conseguem parar o tempo por 5 segundos, e tem personagens que são 4D porque conseguem viajar pela linha do tempo à vontade e saber o que vai acontecer com eles em todos os momentos do seu próprio futuro. Claramente, os dois são 4D, mas eles têm níveis de interação completamente diferentes, e assim o poder também é completamente diferente. Além de nós também termos personagens como, por exemplo, os Flashes, que, ok, são 4D, eles conseguem, por exemplo, viajar no tempo, pelo menos a maioria. Dependendo de qual é, por exemplo, o Flash Reverso abusa bastante disso, mas eles não conseguem, por exemplo, só pensar e viajar pelo tempo, ou pular para outro momento do tempo, ou ao menos de forma geral não conseguem, entendem? Isso varia muito dependendo de qual é o personagem, e às vezes ele só consegue fazer isso em alguma condição específica. Então não dá pra gente generalizar como, por exemplo, tal personagem de tal forma interagiu com o tempo, então ele é completamente 4D, ele consegue viajar pelo tempo, parar o tempo, fazer todas essas coisas, e personagens que não sejam 4D nem conseguem tocar nele. Primeiro, a gente já viu que não é exatamente assim que funciona. Segundo, nem toda habilidade ou nem todo poder vai garantir que você consegue influenciar em dimensões superiores à vontade, às vezes é de uma forma bem limitada. Então é sim muito importante a gente analisar, quando a gente quer falar de um combate, qual é o tipo de dimensão que esses personagens de dimensão superiores conseguem influenciar e o quanto eles conseguem interagir com elas, porque muitas vezes é limitado. Beleza, galera, então a gente já entendeu que um personagem com mais dimensões, por assim dizer, não é invencível contra um que tem menos. Estar ou existir em um mundo com várias dimensões não torna você mais poderoso. Você ter tantas dimensões, interagir com tantas dimensões, não fala sobre o seu poder bruto, e a gente não tem uma medida prática disso. Essas questões podem funcionar diferente em diferentes obras fictícias, e claro, a gente tem que analisar caso por caso e ver qual é o tipo de dimensão que o tal personagem está interagindo e o quanto ele consegue interagir. Não dá pra generalizar isso, mas eu acho que também ficou bem claro que é sim um tipo de habilidade extremamente apelona, porque se você for parar pra pensar, é quase um fantasma ou então quase uma mágica, dependendo da forma como funciona. Afinal, imagina só, você conseguir se mover de uma forma que os outros nem sequer conseguem entender. Faz assim, deixa aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito que tem uma dimensionalidade superior. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve se você não quiser perder os próximos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.